É engraçado a gente ouvir isso, né? Porque, assim, todos nós já matamos, gente. Eu só não mato hoje porque é por causa do conhecimento que eu tenho. Eu falo, se eu não fosse espírita e não tivesse uma certa bagagem, eu mataria certas pessoas. Porque o primeiro pensamento é de excluir, entendeu? E aí eu penso assim, se hoje eu penso assim, é porque eu já matei, quando eu não tinha esse conhecimento. Todos nós somos suicidas. O André Luiz fala, poucas pessoas são completistas, gente. Poucos espíritos na Terra são completistas, a maioria desencarna antes. São suicídios inconscientes, né? A gente é muito abusivo, a gente abusa demais. Quem não conhece alguém que é diabético e fica com dó e dá um docinho para a pessoa? São nas pequenas coisas, a gente acha que suicídio é você pegar uma faca e matar. Outro dia eu estava discutindo criminalidade lá embaixo com minha família e eles ficaram horrorizados. Eu falei, todos nós somos criminosos. Não, mas eu não sou, nunca matei, nunca roubei. Eu falei, vocês restringem o crime a só matar e roubar, né? Nós somos egressos de uma porção de porcaria. É só a gente olhar o nosso pensamento. Sei vocês, né? Eu já falo, eu tenho vontade de matar uma pessoa. Se eu pudesse, eu matava. Matava mesmo. E assim, eu me culpo por isso. É só que eu chego à conclusão, por que que eu não mato? Porque eu não tenho arma, né? Que se eu tivesse, eu matava. Por que que eu não bato? Porque é mais forte do que eu. Se eu fosse mais forte, eu apanhava. Então, assim, se a gente, com todo o conhecimento que a gente tem, né? E vocês ficam rindo, a Carlinha, imagina, eu falo isso para os outros, ninguém acredita. Aí, com tudo isso que a gente já conquistou, com anos de evangelho, com bons amigos, né? A gente tem aí uma condição boa, porque eu falo, não é todo mundo que tem, sou muito abençoada, né? Eu acho que essas bênçãos que eu recebo é até para me livrar de males maiores. Porque se eu nascesse em outras condições, eu acho que ia fazer muita maldade. Se assim eu penso desse jeito, eu posso não pegar uma arma e matar, mas no meu pensamento eu tenho vontade. Eu vou lá, assim, sabe? Eu quero exterminar a pessoa, eu quero nunca mais ver na minha frente. Então, eu tô matando. E eu tenho certeza que tem pessoas que não querem me matar também, né? Mas, assim, são pensamentos, assim, tão infantis, né? Eu tava indo para a escola, tava lembrando do Covid, quando surgiu a doença, né? Aí eu falei, nossa, gente, saiu tanta besteira, né? Tanta besteira, e assim, quase todo mundo hoje já teve Covid. Mas olha, só vai ter Covid, tinha até uma escala lá, né? Né? Que fez isso, 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 o espírito que é assim, assim, assado. Surgiu tanta abobrinha que você vê pouco tempo, a gente vê que um monte de informação falsa. A gente percebe que é um monte de informação. A nossa mente é muito fantasiosa. Né? Então, a gente coloca tudo lá fora, mas a gente não se vê. E aqui dentro, como é que nós estamos, né? Quando a gente fala da fome, eu tenho fome do quê? Qual que é a minha fome hoje? A minha fome hoje, para mim, Carla, é saúde mental e paz. Só que como que eu vou conquistar isso? É doloroso, né? É esforço, né? Então, já começou falando, né, que se reconhece o espírita pelos pequenos esforços. Ele não fala de grandes esforços, porque a gente não tem condição. Os pequenos esforços. Né? Eu sei o que eu me esforço. Só que eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que ver o que eu sinto. Né? O que eu passo, por que eu passo por determinadas coisas. Tem coisa que é de encarnação passada? Tem. Porque a gente é muito tendencioso, repete muitas coisas. Mas tem coisa que a gente criou agora. Tem doenças que faz parte da nossa vida, do nosso momento atual. Né? A gente está aí vivendo, estão se questionando muito a parte socioemocional. Então, as doenças que vão chamar mais atenção vão ser doenças emocionais. Antigamente eram os aleijões, né? Eram doenças do físico. Hoje a gente quase não vê criança de braço quebrado, perna quebrada.
Por quê? A forma que elas vivem, né, os cuidados que a gente tem, já não permite tanto isso. Pelo menos aqui, né, no nosso meio, né? Então, antigamente, eu lembro que a gente ia para a escola, você sempre via 2, 3, 4 com o braço engessado. Hoje, quando você vê uma criança com o braço engessado, você fala, meu Deus, o que será que aconteceu? Aí vem conselho tutelar, uma porção de coisas para saber o que aconteceu com aquela criança. Então, a gente percebe um cuidado maior com a parte física, mas e a parte emocional? E aí já é uma coisa que está sendo estudada, está sendo comentada. Então, as coisas vão mudando e as doenças vão surgindo conforme os nossos hábitos também. Né? Os nossos hábitos alimentares hoje é muito pior do que antigamente. Nós somos muito sedentários, então as doenças que vão surgindo estão de acordo com os nossos hábitos e vivências de hoje. Muita coisa não tem nada a ver com a vida passada. Né? Existe a parte de depuração do perispírito, de evolução do perispírito, mas é evolução, é depuração. É sempre para melhorar o espírito, nunca para piorar. E é o que a gente vê, culpa. Né? Essas mensagens que a Cláudia colocou é do espiritismo culpador, não é do espiritismo consolador. Tem o livro Libertação, não sei se vocês já leram, mas tem uma parte que eu acho que todo mundo aqui já ouviu em palestra, quando a mulher vira uma loba. E o Papa Gregório, ele faz um discurso no plano espiritual, que ele vira um espírito, ele depois, quando ele desencarna aquele Papa, ele cria uma legião de espíritos malvados, né, que até que deu origem aos dragões. E tem uma parte lá que ele começa a fazer um discurso e ele só coloca culpa na cabeça das pessoas. E ele vai escravizando as pessoas através da culpa. É um discurso bem legal, se vocês puderem dar uma lida. E a gente vê isso nas câmaras de passe, quando entra um espírito necessitado e a pessoa fica colocando culpa nele. Né? Eu já ouvi, dentro de uma câmara de passe, a pessoa olhar para outra e falar para o espírito e falar assim: você sabe por que você está desse jeito? Olha para você, olha a sua condição, olha como que você está. Você está assim por causa disso, disso, disso e disso que você fez. Você está assim porque você merece estar assim. E aí eu lendo, né, lá uma parte do livro, eu falei, gente, isso acontece dentro da casa espírita. O espírito não é acolhido. Não é assim, siga, né? Vamos tentar, a gente vai tratar do seu passado. Você vai ter condições de reparar. Né? Depois do arrependimento vem a reparação. Isso é para todos nós. Vai reparar. Né? Mas é daqui para frente. Bola para frente. Segue em frente. Não é você pegar o que a pessoa fez e ficar ali martelando a cabeça dela. Agora, imagina uma mãe com câncer no peito ouvir um negócio desse. Ou a mãe que não consegue amamentar, gente, é um sofrimento. Quando a Cecília nasceu, tinha uma mãe lá que não tinha leite, e era um sofrimento para ela. O bebezinho nasceu com 4 quilos, ele morria de fome. E as enfermeiras deixaram ela lá dentro do hospital até ela poder dar leite, porque tinha uma campanha de amamentação, e o bebê tinha que estar com fome, tinha que ficar sugando leite, ela ia no banco de leite, eles faziam massagem, faziam um monte de coisa, mas não saía um pingo de leite da mulher. Quando chegava à noite, assim, eu trancava a porta e amamentava o bebezinho. E ele babou bastante. Porque a gente ficava com dó. Aí depois uma enfermeira descobriu e ficou brava comigo. Falou, você não pode amamentar, porque você tem pressão alta, você toma remédio, vai passar pro bebê e a mãe dele vai ficar... A mãe dele tem que estimular. Eu falei, gente, mas o bebê tá morrendo de fome. Não tem como a gente ficar vendo uma criança chorando com fome e não amamentar. E eu lá transbordando da leite. A Cecília nasceu prematura, ela mamava pouquinho. E aí eu dava um leitinho pro bebezinho. Depois que eu saí de lá, depois de 1 ano e pouquinho, eu encontrei a mãe dele no mercado. Quando ele me viu, ele já correu pro meu colo. Ele veio pro meu colo e veio aqui perto assim do meu peito, né? Aí ela falou assim para mim, Carla, ele não vai no colo de ninguém. Você vê como que para ele foi importante. Eu não falei nada, eu falei assim, com certeza é por causa da amamentação, né? Ele deve ter sentido um cheiro, alguma coisa assim. Mas tem coisa, gente, que é perversão.
sabe? É perversão. E as pessoas acham normal, assim, né? Você estava falando da fome, das pessoas verem as pessoas com fome e fingir que não vê, ou como o Zé falou, tem gente que não vê mesmo, não tem acesso a essas pessoas, não vê. Mas tem gente que vê e finge que não vê, que eu acho que é pior. Né? E não é só a fome alimentar, a fome do, sabe? É outras coisas, todos nós temos fome de alguma coisa. E às vezes a outra pessoa tem abundância e não quer ajudar, né? Finge que não vê, ou fala, problema seu, corre atrás, né? Então a gente vê isso, né? E muitas vezes a gente também é assim, né? A gente passa a bola pro outro. E assim, nós somos todos, a gente não é espírita evoluído. É aí que o espírita se coloca como elitista. Né? Ele fala, não, eu não penso assim, eu não sinto raiva, né? Aí fala baixinho, né? Tá sempre sorrindo, né? Abençoa, como diz o Jardim, abençoa amaldiçoando, né? Então, assim, põe aquela máscara, né? E a gente tem que ser o que a gente é, gente. As pessoas têm que gostar da gente do jeito que a gente é. Todos nós temos falhas, né? A gente tem os nossos esforços. Cada um de nós aqui tem um esforço. A gente precisa expor, mas a gente sabe. Cada um de nós aqui tem fome de alguma coisa. Tem necessidades, né, diferentes. Somos todos assim. A gente não é espírito evoluído, né? A gente está aí na segunda escala. E a gente carrega na alma uma porção de culpa. Uma porção de culpa. Né? Agora, é mais fácil eu pegar e enfiar o dedo na ferida do outro do que eu ajudar. Então, assim, problema seu. Você fez isso na outra encarnação, agora você que se lasque. Né? E isso que a gente está falando de espírita, né? Agora, imagina se tirasse a reencarnação dos espíritas. Que desculpa eles iam ter? Exatamente. É bem isso. Sidney? Eu ia comentar 3 coisas aqui. O Alexandre falou desse grupo aqui que está aqui, mas eu lembro que o grupo da UMES era bastante heterogêneo, assim, né? Pelo menos olhando historicamente, assim, ele era bastante heterogêneo. Não sei por onde andam as outras pessoas aí, o que enfim, levaram na prática do espiritismo. Né? Outra coisa que eu ia comentar é que ler esses textos que você separou aí, para mim, é tão assustador quanto o noticiário cotidiano, assim, sabe? E às vezes eu leio umas coisas que falo assim, cara, desculpa, mas eu acho que eu estou no lugar errado, porque não é possível que eu esteja vivendo num tempo em que essas coisas são normais, né? São cotidianas e tal. Falo dos crimes, das diferenças sociais, do sofrimento humano, das mazelas humanas, e agora com esses seus dados aí também equivalente ao mundo espírita. E a terceira coisa é que isso não vai acontecer, né, de novo, mas seria ótimo se o mundo do espiritismo, né, tivesse esse desejo de ser mais amigável, de ser mais portas abertas, né, ser mais agregador, porque isso faria tão bem, né, para cada um dos bairros, para cada uma das cidades que tem um centro espírita, né, criaria um círculo virtuoso, um ciclo virtuoso ali, de alguma maneira, né? Mas eu não vejo isso no horizonte, não tão palpável assim. Zé? Eu estava aqui pensando naquelas frases, o que elas têm em comum? Aquele experimento da barata. Você conhece o experimento da barata? Tá, o cara pegou a barata, vou fazer o experimento. Depois ele chegou assim, arrancou uma patinha da barata. Barata, anda! Ela saiu andando. Aí pegou a barata, arrancou mais uma patinha dela. Anda, barata! A barata saiu andando. Ele foi arrancando uma por uma. Tem 6, né? Vem certo. Aí arrancou a sexta patinha. Anda, barata! Anda, barata!
qual é a conclusão que ele chegou? A barata escuta pelas pétalas. Né? Então, entendeu? Vocês entendem? Então, essas frases que você colocou é mais ou menos isso. Tá? É a ausência do método científico corretamente empregado. Vamos pegar uma das delas que é a mais chocante, que é da mãe. Eu achei da mãe também extremamente chocante. Pode acontecer que você vai lá, escravizou, não sei o que tal. Toda ação tem a sua reação. E do ponto de vista moral e espiritual, vai para o perispírito, vai para algum lugar, mas fica. Tem uma reação. É indelével, o negócio está ali. É fato, acontece, é científico. Isso aí você tem que depurar de alguma forma. De alguma forma. E não existe só uma. Não existe só... De repente, aquilo pode, numa outra encarnação, pode. É uma possibilidade de causar um câncer de mama? Pode. Vai, deve. Aí a distância entre o pode e o deve. Então, aí que está o problema. É a falta do método científico sendo empregado na análise sistemática da coisa. Você pegou todas as mulheres que têm câncer de mama e fez uma análise da encarnação anterior? Alguém fez isso para falar categoricamente essa frase? Não. Então, cara, isso não é fato científico. Existe essa possibilidade? Sim. Mas ela não explica as outras, e nem exime as outras, e nem exclui as outras. Então, não vamos achar que as baratas escutam pelas pernas. Tá? Porque, de repente, você arrancou 6, ela falou para ela andar no ando, nossa, acho que a barata escuta pela perna. Tá? Então, toda mãe que escravizou tem câncer. Entendeu o paralelo? É a falta de um método científico muito bem empregado. Se espiritismo também é ciência, vamos fazer a coisa direito, e não nas coxas. Então, antes de você chegar e traçar uma conclusão como essa, ou como é aquelas, né? Não é uma conclusão, são várias, né? Cara, no mínimo, faça o estudo direito. Tá? Para depois chegar e falar, não, tá, fizemos assim estudo, e chegou-se à conclusão X. Tá? E mesmo assim, está aberto, até que alguém prove o contrário. Tá? E nesse caso, dessas frases que você colocou, é muito fácil provar o contrário. Extremamente fácil. Muito fácil. Então, mas aí você imagina uma pessoa que não conhece a doutrina, né? Que não tem esse conhecimento, essa clareza, e aí acaba ouvindo uma história dessa. Ou então, né, por exemplo, não precisa ir muito longe. Quando a Boate Kiss pegou fogo, que morreu todos aqueles jovens, mas eles eram alguma coisa dos tiranos de não sei quando. Eles vivem achando, né? Então tá bom, morreu. Tudo bem, né? Tem que pagar aquilo. Então, é isso é esse o ponto que eu tô falando. Tem pais que estão processando, viu, gente? Tem pai que entrou com processo contra alguns espíritas que falaram isso. Exatamente, mas eu não acho errado, não, porque assim, a pessoa tem que ter responsabilidade naquilo que ela está falando. Porque quando ela começa a inventar a visão espírita para tudo, ela começa a criar coisas que não existem, que não são leais. E a gente fala tanto da individualidade, né? A questão do mérito, é individual, beleza. Mas na hora de julgar, na hora de fazer, a gente bota todo mundo no mesmo saco. Esses daí eram os que perseguiam os cristãos, né? Que botavam os cristãos lá para ser comido pelos leões e tal. Então, assim, nós temos, né? Existe muito isso, gente, muito. Dentro da obra espírita existe muito, né? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado maior nesse sentido, né? E aí é quando eu digo que o espírita usa de espiritocracia, que vamos dar justificativas, né? Assim como, não, mas ele não conseguiu chegar lá. Mas ele também não estudou, ele também não, né? Nunca quis nada da vida. Cara, não é isso. Não é isso. A pessoa passa por determinadas coisas, não é só por uma questão de ele não conseguiu, isso daí é a responsabilidade dele. Não, existe uma série de coisas. Então, para o espírita é muito mais cômodo achar essas justificativas e essas explicações e aceitar, é isso mesmo, né, gente? Tá tudo certo. E não questionar as coisas que a gente deveria estar questionando. Tá, aconteceu um incêndio lá, por que morreu? Morreu por irresponsabilidade, porque não teve uma vistoria, porque não teve... É isso que a gente tem que combater,
E não tentar achar justificativa por que aconteceu, por que o avião da Chapecó caiu e aí morreu metade, uma parte, a outra metade. Sabe? Isso tudo é especulação, e especulação que não leva ninguém a nada. A nada. Enquanto que deveria estar sendo discutido outras coisas. E principalmente na área da desigualdade social, isso é uma coisa que aparece demais. Né? Se justifica as coisas de um ponto de vista assim, tá tudo certo, né? O cara, esse cara aí também é mendigo, né? Porque noutra vida, olha, noutra vida deve ter sido aquele cara que abusou do dinheiro, que fez. Então ele precisa experimentar da miséria. Gente, tá bom. Independente disso, se for realmente isso, que a gente não está dizendo que não possa acontecer isso. A gente sabe que pode. Mas será que é isso que vai me fazer olhar para esse irmão de uma forma, não, tá vendo? Ó, você tá passando por isso aí, ó, porque você mereceu, tá, cara? Né? Tipo a lição de moral da casa da hora do passe, é a condição, né? Ou eu tô aqui para ajudar essa pessoa, eu tô aqui para, independente do que ela foi, deixou de ser e tal, essa é a minha função. Então eu acho que é isso que a gente tem que pensar agora, né? É isso que a gente tem que discutir, né? Para além da culpa de cada um ou da dívida, como diz o Alexandre, qual é o meu papel nisso tudo? Como eu enxergo essa situação? Isso que eu acho que é o ponto que tem que ser falado. Sidney? O julgamento vem sempre primeiro, né? Infelizmente. Exatamente. Na verdade, gente, eu acho que, assim, uma coisa legal que eu comecei, porque eu fui mesmo para as plataformas de estudo acadêmico para pesquisar isso, sabe? Inclusive, achei esses estudos, né? Achei gente muito boa dentro do espiritismo que está fazendo coisas sérias, de artigo científico mesmo, para discutir questões como essa, né? Então, assim, eu achei bem interessante e achei algumas pessoas que realmente estão enxergando essas coisas e estão tentando modificar. Só que essas pessoas, e eu achei interessante, né? Porque no artigo que eu li, que aliás muito bom, depois a gente coloca ele está na minha última tela, tá o estudo, né, dessa moça. O nome dela é Célia Ribas, e ela fala exatamente sobre como os espíritos, porque daí ela vai falar um pouco sobre espírita progressivo, progressista, espírita conservador, né, e tal, e ela vai falar como os espíritas que, como nós aqui estamos contestando, são excluídos desse meio, né? Ele não é interessante ter essas pessoas falando, né? Então, os grandes monopólios comunicativos dentro do espiritismo que trazem as vozes espíritas, eles não dão lugar de fala para essas pessoas que estão estudando, para essas pessoas que estão questionando esse tipo de coisa, né? Inclusive, a Carta Capital tem uma coluna bem interessante que a gente até citou algumas vezes sobre isso, né? Não é que a gente tem que aceitar tudo, gente. A gente não precisa aceitar tudo. Você pode discordar, mas a gente tem que ter acesso e saber que essas pessoas também estão ali e dar o crédito para elas, sabe? De pessoas que estão pensando sobre isso. E aí, para finalizar, né, assim, porque eu achei, não sei se vocês querem colocar, eu trouxe duas coisas, e aí depois eu acho que a gente dá a rodada final. Duas falas bem interessantes de pessoas que estão envolvidas e que estão trabalhando nessa linha de pensar o espiritismo de uma forma diferente. E aí a gente passa para a rodada final, tá? Bom, antes disso, gente, eu pulei uma pergunta. Como podemos combater a espiritocracia? Então, eu vou deixar ela, vou passar as frases e aí vocês respondem, que aí já fica como a rodada final, pode ser? Bom, aí tem aqui... gente, acabou saindo uma falinha aqui que tem, mas desconsiderem aí o que está abaixo da Dora Encontre. A Dora Encontre ela é presidente da Associação de Pedagogos Espíritas, tá? E ela é uma pessoa que tem bastante trabalho, bastante coisa nesse sentido de tentar mudar essa questão, que ela diz assim, ó, entendemos que a ética espírita
que é o amor universal, inspirada na ética de Jesus, deve orientar as nossas ações individuais e coletivas em prol da transformação social. Portanto, devemos marcar posição contra a violência de qualquer espécie, trabalhando pela dignidade humana, pela justiça e combatendo o abuso e a sujeição de pessoas de qualquer idade ou condição, né? Então, é nosso papel lutar contra isso. Não aceitar, mas essa é a vontade de Deus, né? Eu acho que essa é uma questão importante. E aí, dentro desse estudo também tem essa Lourdes Nassif, que não tem elas são pesquisadoras também, tá? Escrevem, tá, elas estão nesse artigo que eu li, que depois tem a referência aqui. Defender os direitos dos mais fragilizados socialmente, no caso, as mulheres, as crianças, os membros da comunidade LGBT+, que são QI+, né, que são objeto dessas discussões dos estudos de gênero, justamente por estarem vulneráveis a todo tipo de violência e desrespeito em nossa sociedade, além dos negros e negras, a juventude periférica e as pessoas com deficiência. Então, isso é uma coisa que é nossa obrigação de fazer. Eu nem entrei nessa questão da vulnerabilidade do jovem, dos negros, né? Que a gente já discutiu em outros momentos, né? Juventude periférica, mas teria N coisas aí para a gente colocar e as explicações das mais absurdas para a pessoa que é homossexual, para a pessoa que é transexual. Então, assim, gente, tem tanta coisa absurda, as pessoas querendo achar explicação. Para de tentar achar explicação. Olha para essas pessoas como seres humanos. Dá a elas o direito de seguir a vida delas, né? E em paz. Eu acho que é isso, com respeito e em paz. E pronto. A gente não precisa discutir se isso é certo, se isso é errado, se a pessoa fez isso, se a pessoa fez aquilo, se isso é fruto disso. Não, vamos olhar para essas pessoas, acolher essas pessoas e fazer o que a gente pode por elas, né? Eu acho que é isso. Como que a gente pode combater a espiritofobia, gente? Esse daqui é o crédito dessa pessoa, tá? Ela, da pesquisa, desculpa. O nome dela é Célia Ribas, ela o nome do artigo é Política, Gênero e Sexualidade, Controvérsias Espíritas entre Progressistas e Conservadores. É muito bom isso aqui. Quem puder ler, é uma coisa bem interessante, bem importante. Ela toca em assuntos... 27 páginas, é uma coisa bem... não é difícil de ler e é bem interessante. Eu queria parabenizar a Célia, porque o trabalho dela é bem bacana, para a gente poder fechar. Como que a gente combate a espiritocracia? No meu modo de ver, colocando o coletinho do Walmart. O que eu posso fazer por você? Exatamente. Sendo sucinta, é isso aí. Tudo bem. Eu acho que é exercitando a humildade, né? Exercitando, não ressuscitando, porque muitas pessoas perderam, né? Eu acho que elas só vão se dar conta do tamanho, da pequenez, da insignificância, né? Que elas são, hora que elas passarem para o outro lado e verem que o que você conseguiu aqui, conquistou, que te tornou uma pessoa grande do ponto de vista para os outros, te tornou muito pequeno do outro lado, né? Então, acho que buscar isso e também ter, aí eu já falei lá na frente, spoiler, mas mudar a forma como nós fazemos com as pessoas que estão entrando no espiritismo. Cada um tem uma necessidade, cada um tem o seu... está num determinado momento onde a gente precisa entender esse momento e oferecer ajuda, pegando aí o gancho com o Sidney, oferecer ajuda da forma como a pessoa precisa, não oferecendo coisa pré-definida, falando assim, não, você vai ter que fazer um curso de 5 anos. Não, não tem que fazer curso de 5 anos. Ah, você tem que assistir palestra. Você não tem que assistir palestra. Ah, você tem que ler livro. Você não tem que ler livro. O que você precisa? Às vezes a pessoa precisa só de um ombro num primeiro momento, né? Para ela poder colocar as coisas as coisas que estão acontecendo já ajuda no primeiro momento. Depois veja mais o que precisa. Depois do ombro, o que mais que você precisa? E aí ajudando as pessoas da forma como elas
elas precisam ser ajudadas, não da forma como a gente quer ajudar, né? Fala assim, eu te ajudo, mas você tem que fazer tal coisa. Isso não é ajuda, né? É castigo, né? Isso é escambo, né? Pior ainda, escambo religioso, vamos dizer, o mínimo. Eu estou aqui pensando, a questão assim, educação é tudo, né, gente? Acho que, inclusive no contexto espírita, né, você tem que... Acho que o que o Alexandre falou juntando o Cid e o Alexandre, é isso, cara. Se a pessoa vai ao centro, eu estou excluindo aquela outra ação paralela, não excludente, do centro também, né? Fazer a caravana nesse óbvio, né? A gente tem que respeitar a liberdade, né? O Estado é laico, né? Em princípio. Tem certos governantes, né? Normalmente os maiores não estão sabendo disso, que o Estado é laico, mas o Estado é laico. Né? Então, essa questão da caravana pode ferir isso aí, mas se a pessoa foi ao centro, aí é uma outra história, é uma outra discussão. A pessoa está lá. Ninguém convocou para lá, assim, convocou no sentido assim, intimou a pessoa para ir lá. Ela partiu dela a iniciativa. Então, pô, a primeira coisa pode parecer óbvio, mas aquilo que o Alexandre falou que parece que é óbvio, mas às vezes, né, é preferível discutir o óbvio, porque a gente sabe onde sai e onde chega. Que assim, a pessoa está ali, é o que o Sidney falou, o que eu posso te ajudar? O que te motivou a estar aqui no centro? Né? E aí, a partir daí, dá o devido direcionamento. Parece simples, né? Mas a receita é tão simples, né? Por que não é feito, né? Essa que é a pergunta. Né? Então, na realidade, o que nós temos que combater é a mentalidade. Tá? O status quo. Esse paradigma que está prevalecendo, que não deveria. E por isso que nós estamos patinando, nós, com espíritos, enquanto assim, a gente está quase que a cobra comendo o rabo. A visão que eu tenho dos relatos que a Carla traz de vez em quando, a visão que eu tenho é assim, a cobra comendo o rabo. Tá? Infelizmente. E aí vai chegar um momento que, enfim, aí não sei. Aí o que o Jairson propôs num outro tema, é o fim do espiritismo. Porque os espíritas estão comendo, o espiritismo é uma cobra comendo seu próprio rabo. A espiritocracia é apenas o tempero, o ingrediente nisso tudo. Eu acho que a gente precisa se humanizar, sabe? A gente precisa entender, os espíritas precisam entender que eles são pessoas como todos, todas as pessoas. É que a nossa busca é de se melhorar, é da gente ler um livro e ver o que aquele livro vai me agregar de melhor, né? O Alexandre falou dos motoqueiros aí, né? Que eu tinha vontade de tacar pedra. Eu não tenho mais. Né? Passou. Agora, mas quem me ajudou foi a Cláudia, viu? Então, você vê, o Testa me ajudou nesse sentido, né? Dentro dessa minha necessidade, daquilo que eu sentia de raiva e tudo mais, ela falou, nossa, ela falou umas coisas para mim que quando eu olho para eles, ela vem no meu pensamento. Então, ela quebra. Né? Se a gente fosse dar uma culpa, a gente falar, quebrou a demanda. Porque o pensamento cria força, né? A gente emite pensamento, né? Então, assim, já quebrou, graças a Deus, graças a Cláudia. Quando eu olho para isso, Santa Cláudia. Salvei uns então, muda o pensamento gente, e até dou risada, né? E até dou risada. E, assim, eu acho que a gente tem que ser mais plural, sabe, gente? Eu acho que quanto mais plural nós formos, a gente colocar menos divisão, espírita, católico, bandista, colocar essas divisões, quanto mais plural a gente for, eu acho que a gente é mais espírita. Mas, assim, a gente está mais dentro dessa proposta espírita. Porque o espiritismo, quando a gente trabalha, né, com a parte espiritual, que é a parte dos espíritos, que são poucas religiões que não trabalham com os espíritos, né?
e a gente tem essa condição de trabalhar, de conversar com eles, ele não pode ver se é um criminoso, se é um católico, se é um protestante, se é um... Ele não vai ver isso, né? Ele vai ver a necessidade daquele espírito, o que ele está precisando naquele momento. A partir do momento que você começar a questionar o que você é, o que você foi, né? É importante a gente saber no sentido de, se é um evangélico, poder falar na linguagem dele. Se é um católico, trazer para a linguagem dele. Se é um espírita, trazer para a linguagem do espírita. Então, nesse sentido é importante, mas com o intuito de ajudar, né? Não de discriminar ou falar que a gente é melhor ou isso ou aquilo, né? E entender a necessidade do próximo, né? E como Emmanuel falou, a gente vai reencarnar em todas as religiões. Ele não fala que o espiritismo vai ser a nossa última religião. Nós vamos reencarnar em todas as religiões, em todas as profissões, em todos os países e em todas as condições econômicas. Ele não fala que vai ser rico, vai ser pobre. A gente vai reencarnar para a gente se sensibilizar. Muitas vezes a gente vai poder ter filho, não é porque a gente fez coisa no passado, não. Às vezes é para a gente se sensibilizar, para a gente sentir o que não é ter filho. Às vezes a gente vai ter câncer para sentir o que é, como que aquelas pessoas que passam por aquela doença, o que elas sentem, como que elas vivenciam isso. Então, assim, a gente vai estagiar em tudo, né? Não é privilégio, é conhecimento, é para que quando a gente passa por determinadas coisas, a gente se sensibiliza. Talvez a Cláudia falou da sensibilidade mediúnica, né? É a vivência, você só pode falar se você já vivenciou. Quando você vivencia uma experiência, você fala com mais propriedade. A gente não dá receita, a gente fala daquilo que a gente sente, que a gente sabe, e aonde pode chegar. Você fala com propriedade, você está vivendo aquilo, você vivencia aquilo. É igual o professor, se José for falar de física, ele vai falar com propriedade, porque ele estudou, ele sabe do que ele está falando, ele sabe das dificuldades de quem está aprendendo. A Cláudia falando aí da história, né? É super legal a gente ouvir quando ela fala da história, porque ela fala com propriedade, né? Então, assim, cada um de nós aqui, a gente tem a gente consegue falar, né? Igual quando eu falo da Câmara de Passe, das coisas que eu vi, que eu não aceito, né? E não aceito, e eu falo isso para eles, né? O que eu falo para vocês, eu falo lá dentro. É porque eu tô lá dentro, eu tô vendo, né? De chegar e falar assim, eu não gostaria que, se eu fosse um espírito, você me tratasse desse jeito. Não gostaria de ser tratado dessa forma, né? Então, a gente, de falar as coisas, né? Mas a gente se colocar um pouco no lugar do outro, né? Criminosos todos somos, gente. Não tem espírito evoluído aqui, não. O único espírito evoluído que pisou na Terra foi Jesus, só. E Maria. O resto, a gente aí carrega uma porção de coisas. Então, é a gente se humanizar. Se humanizar, eu acho que contestar sim, questionar sim, mas observar o intuito desses questionamentos e para onde que eles estão levando, que sentido, né? Que sentido que está levando, né? Apedrejar menos, se entregar mais. Eu acho que a gente precisa se entregar mais, principalmente nas questões horizontais, né? Que é o que a gente mais vê e mais sente, né? A gente, às vezes, é espírita, a gente quer trabalhar muito a parte espiritual, mas a gente só vai conseguir trabalhar essa parte quando a gente se sensibilizar muito nessa parte horizontal, sabe? Então, de tudo que a gente ainda não aprendeu, que a gente não viu ainda aqui na Terra, né? Porque a gente está na Terra, né? Então, ela nos oferece, assim, muitas experiências, né? Muitas vivências, né? A gente consegue ver uma porção de coisas aqui mesmo, aprender aqui mesmo, né? No horizonte, né? Aí depois a gente começa a verticalizar a coisa.